Não é fácil, não. E os primeiros registros de domesticação das abelhas, ou seja, quando o homem começou a ter uma relação com as abelhas, de entender que, nossa, eu posso ir lá e coletar o mel sem ter que danificar a colmeia delas. Né? Esse é o registro mais antigo, que foi na Anatólia, que é Anatólia, que é a atual Turquia, né, na Ásia, e ele data de mais de 8 mil anos, né? 8,5 mil anos foi quando o homem começou. Mas isso só passou a ser levado de forma técnica com os egípcios há 4.400 anos. Ou seja, os egípcios que descobriram a forma de criar essas abelhas. E o que eles faziam? Eles pegavam vasilhas de cerâmica e descobriram que transportando da colônia natural para aquelas caixas, né, que eram de argila, que eram de cerâmicas, eles poderiam o quê? Criar aquelas abelhas. Então foi onde que nasceu essa questão de cultivo de abelhas. De onde que vem essa origem? Né? Vem ali, apis, né, do latim, abelha, cultus, que é cultivo, ou seja, apis cultus, que é cultivo de abelha. Então foi a primeira relação do homem com o inseto, na maneira de manejar um inseto. Ou seja, hoje em dia a gente tem criação de biopredadores, temos vários insetos que são utilizados para alimentação, mas as abelhas foram os primeiros, né, insetos que teve essa relação com o ser humano. E aqui são algumas imagens que mostram, né, como que as pessoas, né, reverenciavam as abelhas antigamente. Aqui é uma pintura no túmulo, né, de Pebés, né, do Egito, de 600 anos antes de Cristo. E aqui é uma pintura da Grécia, né? E aqui, nessa aqui, eles estão no momento religioso, cultuando mesmo as abelhas. Isso para eles era muito importante. E aqui eles estavam festejando também. Eles usavam as abelhas, né, o mel, para fazer as festas, comemorar colheitas e tudo mais. E uma coisa que eu gostaria de frisar, né, a partir daqui, para vocês verem como era a relação do homem com as abelhas antes. Eles viam elas como seres fantásticos, importantes. E hoje em dia a gente sabe o que vem acontecendo com as abelhas, depois eu vou entrar mais em detalhe, mas a gente começa a ver que antigamente, eles que eram dados como povos nativos, eles tinham uma relação de respeito com a natureza. Observava, aprendia e tentavam levar, né, de uma forma religiosa até assim, para suas vidas. Aqui é o deus Amuzen-Cabe, que é um deus muito conhecido na cultura maia. E aqui é a Colel-Cabe, que é uma deusa, né, uma rainha abelha, né, que ela era muito assim dos astecas. E também tem alguns contextos que você encontra ela sobre os povos incas. Os povos maias foram os primeiros a começar a domesticar a abelha na América Latina, lá na Península de Yucatán, né, no México. E é interessante assim sobre o Amuzen-Cabe que eles viam ele como um deus inopotente, guerreiro, trabalhador, esforçado. Por quê? Porque eles ligavam esse deus com as abelhas, porque as abelhas eram extremamente importantes. Eles sabiam disso. E é engraçado que eles fazem uma relação, não recordo o nome do deus agora, que é o deus mosquito, porque o mosquito é preguiçoso. Ele só pega o que está pronto, só senta em comida e tal, e não trabalha. Então eles faziam essas relações para diferenciar seus deuses. Então é muito interessante a gente ver, né, esse respeito que eles tinham com as abelhas. Aqui no Brasil, né, o primeiro registro que teve foi com o padre Anchieta, na época da colônia. Essa aqui é uma figura que retrata o quanto ele ficou encantado em ver os povos nativos, né, cuidando, né, manejando abelhas, como que eles conseguiam encontrar as colônias. Né? Tem várias frases dele que ele fala assim, das maravilhas que era do mel, que era um produto divino. Até na Bíblia, né, tem passagens assim que a gente pode pegar e ver o quanto o mel já era conhecido, já era difundido assim, né? E ele ficou maravilhado e retratou, né? E essa é a primeira imagem assim que a gente teve do Brasil sobre como as pessoas se relacionavam, né? Os índios se relacionavam com a cultura do mel. E dos nossos povos, né? O que deteve assim maior conhecimento sobre as abelhas foram os caiapós, né? Povos fantásticos. Qualquer outra cultura que a gente pega nativa, né? Indígena, são todas fantásticas. Mas como a gente está falando de abelhas, eles foram que se destacaram mais. Eles conheciam cerca de 34 espécies de abelhas.
eu tive pouco contato com pessoas, né, que são pesquisadoras que identificam abelhas. Dessas pessoas, assim, falar na natureza, eles encontrar um ninho e acertar a espécie, se a pessoa, eu imagino assim, dos melhores que eu conheci, eles devem falar, eu conheço 10, 15 espécies. Isso porque eles estudaram em laboratório, com lupa, livros, com exemplares. Agora, e esses povos? Que não tinha livro, não tinha exemplar, não tinha apostila, não tinha conhecimento científico, não tinha lupa, não tinha nada. Sei lá, será que levou milhares de anos, centenas de anos? Não sei, ninguém sabe ao certo. Mas eles, de observar a natureza e respeitar, eles começaram a compreender quem são esses insetos e como a gente vai diferenciar eles. E hoje em dia, por mais que você pegue um cientista que tem doutorado, pós-doutorado, dificilmente, se ele estiver em campo, ele vai saber reconhecer tantas espécies como esses povos. Por isso que eu considero muito importante a gente sempre levar em consideração os conhecimentos populares e conhecimentos culturais, cultural sobre as coisas. Eles usavam resina, né, e o cerume para fazer artesanatos, os medicamentos e cerimônias religiosas, e eles conheciam o aspecto biológico das abelhas, ou seja, eles sabiam como era o desenvolvimento da larva até uma abelha adulta. E o mais importante, eles sabiam sobre a polinização. Eles utilizavam algumas abelhas, algumas espécies de abelhas, tem 6 espécies que eles usavam mais, aí tinha 2 que eles criavam dentro de cestos, que eram feitos de folha de bananeira, para colocar em seus cultivos, para fazer a polinização. Então, né, a gente fala polinização, o que é, de fato, essa tal polinização? Ela é muito mais complexa do que esse desenho que está aqui, mas de uma forma simples e objetiva, o que é polinização? É o transporte dos grãos de pólen da antera para o estigma e é onde que realiza a polinização. Como assim, a gente não vou entrar em detalhes de todas as polinizações e de todo o processo evolutivo, né, que envolve isso, de forma geral, por que as abelhas são tão importantes? Porque elas realizam a polinização cruzada. Ou seja, a polinização cruzada é quando os grãos de pólen saem de uma flor, né, através das abelhas, né, e chega no estigma de uma flor diferente. Ou seja, há a troca de genes. E por que isso é tão importante? Porque vocês, né, com certeza muitos aí vão saber melhor do que eu, mas eu vou dar um exemplo simples. Vocês alguma vez já pararam para pensar por que aqui no Brasil nunca houve uma pandemia, uma epidemia de matar milhares de pessoas de uma vez? Eu, pelo menos, desconheço. Nunca vi nada no histórico do Brasil, assim como comparado com peste negra, qualquer aquelas doenças que dá na Ásia, né, que morrem milhares de pessoas no país inteiro. Por que aqui no Brasil não acontece isso? Por causa da variedade genética. É mulato com branco, é branco com negro, é índio com português, é alemão com espanhol. Ou seja, a gente, desde quando o Brasil foi colonizado, são tantas misturas que quando algum vírus chega no país, a gente se previne. Mas por que ele não se alastra tanto? Porque cada corpo, a gente tem tanto gene misturado que ele se confunde, ele não consegue. É a mesma coisa se a gente parar para pensar na natureza. Deixa uma mata regenerar e volta dali 15, 20 anos. Nossa, mas esse inseto aqui, ele é praga em tal lugar. Mas por que aqui ele não está sendo praga? Por quê? Porque a própria natureza encontra um equilíbrio. Então, quando há essa variedade genética, é uma forma do quê? Da planta conseguir ser mais resistente. Vocês depois podem até pesquisar sobre isso, e tem alguns casos que mostram algumas espécies, tanto de plantas como de animais, que às vezes ficaram isolados, e não houve essa troca genética durante algum tempo, e o que aconteceu? Uma doença que morreu praticamente a população inteira. Então, por isso que as abelhas são tão importantes. Mas, enfim, a polinização é isso. A abelha coleta, né, o néctar ou o pólen aqui, ela voa para visitar outras flores, e nisso ela vai o quê? Transportando o grão de pólen. O grão de pólen é depositado no estigma, ele desce pelo filete, chega no ovário, se transforma em óvulos, né? Aí ele gera os frutos pequenos, né? Ou chumbinho, dependendo do termo, né, popular que cada um usa. Ele se transforma numa forma, ele se transforma numa planta, num fruto. E com isso, a tendência, como eu vou mostrar depois, em alguns resultados, né, do meu mestrado, muitos estudos também apontam isso, que esse fruto tende a ter uma qualidade melhor. Ele tende a aumentar o peso e o tamanho.
E com isso, o que acontece? Nasce um novo indivíduo. Se não acontece essa polinização cruzada e a polinização acontece na mesma flor, aí é a autopolinização. Isso é o que? Gera um clone, não gera um indivíduo novo. E é onde que eu disse sobre a variedade genética. E assim, entrando sobre as abelhas nativas, né, essa importância, né, da polinização, elas são fundamentais, né, para a polinização em áreas nativas, né, aqui no Brasil, e elas são extremamente sensíveis ao meio ambiente alterado. Por isso que elas são, por isso que elas são o quê? Bioindicadores de qualidade ambiental. Isso é importante saber das abelhas nativas, porque a gente no Brasil, a gente vê as pessoas estudando muito mais a Apis mellifera, desenvolvendo muito mais projetos com Apis mellifera do que pensando nas abelhas nativas. Onde estão essas abelhas nativas? Quais as distribuições delas? Estima-se que existam mais de 5.000, 3.000 espécies no Brasil, mas catalogadas são 300. Alguns cientistas dizem que são 400 espécies. Mas como que a gente sabe exatamente onde está? Aqui na nossa região elas são poucos estudadas. No Nordeste e no Norte é onde tem mais estudos em relação às abelhas nativas. E a gente está perdendo muita mata, está destruindo muita coisa, e a gente vai deixar de conhecer muita espécie. Então, para a gente conseguir levar a consciência para um produtor rural, ou para qualquer pessoa que seja, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, precisa pesquisar. Mas como que eu vou lá no campo mostrar para alguém alguma coisa se eu não tenho material para falar o que tem na área dele, o que tem na região dele? Então, sem eu conhecer, eu não vou conseguir educar alguém. Então, é muito importante a gente, né, ter essa noção de quais espécies a gente tem no Brasil. E aqui, falando agora de valores econômicos, aqui é um pouco, né, das porcentagens assim, de alguns alimentos que a gente consome e o quanto eles dependem exclusivamente da abelha. As amêndoas, né, é o que mais depende aqui nesse quadro, né, 100%, ela depende 100%, ou seja, sem abelha não tem amêndoas. Aí tem maçã, né, blueberry, pêssego, laranja, até chegando ao algodão. Aí como eu trabalhei com café, o café ele representa até 30% de aumento na produção pela visita de abelhas. E não sei se vocês já viram que lá nos Estados Unidos mostra aqueles caminhões que chegam cheios de caixa de abelha, normalmente apis, e colocam nos campos de amêndoas, que você olha assim, perde de vista. Aí o que eles falam? Eu acho assim, é uma coisa boa para o apicultor? Claro que é, gera renda. Mas e para você pensar em meio ambiente, pensar de diversidade de espécies, é uma coisa boa? Com certeza não. Por quê? Quanto que o produtor está tendo que pagar para colocar uma caixa lá, uma não, né? Milhares de caixas durante a florada da amêndoa. E se ele tivesse preservado e conservado suas matas? Precisaria desse gasto? Eu apoio a meliponicultura, né, principalmente porque é a criação de abelhas sem ferrão, e são abelhas nativas, assim como também incentivo a criação de abelhas africanizadas, que são as apis. Mas será que a gente tem que investir só nisso? A gente tem que acabar com tudo para só ter criadores? E a natureza? Será que a gente não precisa desse equilíbrio? A gente não precisa entender e respeitar? Porque a gente tem sim a questão econômica, que é importante mostrar isso. Lógico que para mim o mais importante é a questão ecológica, que a gente precisa da natureza. Mas, às vezes, para quem é crítico, aqui são alguns dados, né? Que às vezes tem gente que acredita só em números. Eu participei desse relatório aqui, né? Fui bolsista dele lá no mestrado e participei da montagem dele, nos cálculos especificamente. Eu não tenho tanta experiência, mas esses dados estão todos no relatório temático, né, de polinização. Se alguém quiser, depois eu disponibilizo, né? Eu tenho ele em PDF. E aqui o que eu quero explicar, o que é esse valor econômico da polinização. Isso é o seguinte, dou um exemplo, eu sou pedreiro, eu vou construir um prédio aqui no IF. Quanto que o IF vai pagar para mim e para minha equipe construir um prédio? A gente faz uma conta, eu vou querer R$200 por dia, meus serventes vão ser 120 e no total por semana vai ser, eu chutando assim, sei lá, R$1.500. No processo final, né, o IF vai ter que me pagar, sei lá, R$60 mil. Isso é o meu serviço por estar construindo um prédio. Então, como que eles fazem esse cálculo? De forma assim, mais simples para entender. Eles calculam, pegam vários trabalhos, né,
de outros pesquisadores e analisam o quanto que um produtor ganhou porque teve polinizador. Esse aqui, né, esses dados aqui são de modos gerais de todos os grupos funcionais que fazem polinização. Não está exclusivamente a abelha, mas no próximo eu vou mostrar sobre as abelhas. Então, o que acontece? Se tivesse que pagar para as abelhas o serviço que elas prestam na polinização, o primeiro dado foi, né, de Constanza, em 97. Nós, todos, do mundo inteiro, teríamos que pagar para as abelhas, para os polinizadores, 70 bilhões de dólares. Isso em 97. Né? Aí depois veio o Galay, né, que fez em euros, 153 bilhões de euros, para a gente pagar para os polinizadores. Aí depois foi atualizado, né, pelo IPPBES, em 2016. Esse é o dado, né, por enquanto, mais atual do mundo, né, entre 235 e 577 bilhões de dólares. E no Brasil, né, em dólares, o mais recente que tem é da Giannini, de 12 bilhões de dólares. Já que a gente fala que as abelhas são os principais polinizadores e os principais, né, pesquisadores trazem que ela é responsável por 70% a 75% de toda a polinização de plantas que têm flores, obviamente, né? Então, ou seja, eu fiz uma regrinha de 3 simples, né? E o que mostra ali? Que se a gente, né, do mundo inteiro, tivesse que pagar só as abelhas, em 2016, a gente teria que pagar 432 bilhões de dólares para as abelhas, pelo serviço de polinização que elas prestam. E no Brasil, o dado mais recente que tem em reais é desse relatório, né, que eu participei também dele. Ele já foi lançado no primeiro semestre desse ano. Eles deram um valor em 43 bilhões de reais, de todos os grupos, né, de polinização, e das abelhas, 32 bilhões. Ou seja, nós brasileiros, para esse ano, a gente está com uma dívida com as abelhas em 32 bilhões de reais. E por que eu mostro isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas não precisa de abelha, a gente coloca uma caixa, não sei o que e tal. Mas esses dados aqui, a maioria dos estudos, eles não são de colocar a caixa. São estudos que mostram, simulando se tivesse abelha ali ou quando está próximo da mata. Ou seja, teve visitação de abelha, o quanto isso contribuiu para o meu cultivo. Né? Isso aqui se tratando somente de cultivo. E se a gente for falar de mata, de regeneração, de tudo que acontece aí de forma natural, valor ecológico, ou seja, é impagável. E o que as abelhas cobram da gente? Elas não cobram nada. Elas só querem o seu habitat natural. Elas querem o quê? Mata, elas querem reserva permanente, querem APP, que é o quê? Que por lei, nem deveria ter uma lei, na verdade, para defender isso. Isso deveria ser da consciência humana. Né? Eu acho assim, eu vou comentar isso depois do meu projeto, não é que os agricultores, né, estão fazendo tudo errado. Não, a informação que está chegando neles não está completamente de uma forma mais agroecológica. Que há técnicas, isso é provado, que tem como produzir alimento sem ser do jeito que está sendo. Né? E por que as abelhas são tão importantes assim para a polinização, gente? Porque aqui está o ciclo de vida delas. Né? Desde que a rainha bota a larvinha ali, até ela sair, até ela morrer, ela se alimenta exclusivamente de recursos florais. Ou seja, é por isso que a ligação dela é tão íntima com as plantas e por isso que eu comecei falando das plantas. Não tem como a gente falar das abelhas sem entender o porquê que as plantas evoluíram buscando o quê? Sempre ter uma perpetuação de cruzamento cruzado, que para a planta isso é melhor, porque ela sabe, de alguma forma, que tendo variedade genética, ela garante a perpetuação da espécie. Então é por isso que as abelhas são os principais polinizadores. E aqui são os principais riscos, né, que são a perda de habitat. Como eu disse, as abelhas são muito sensíveis a isso. As aves ainda a gente vê, né, vocês devem ver bastante aves pelo campus e tudo mais. Tem algumas espécies também, tipo a trigona, que elas são assim, mais generalistas, mas a maioria das espécies nativas são extremamente sensíveis. Então, queimada, derrubada de árvore, o uso, né, de agrotóxico. E por que elas, né, são tão sensíveis ao ambiente? Aonde eu falei que eu ia explicar melhor. Elas usam esses ambientes para quê? Para fazer os seus ninhos. Ou seja, elas usam toco de árvore podre, usam o chão, barranco, algumas fazem seu ninho, né, na copa das árvores. Ou seja,
Onde que ela vai fazer seu ninho se tiver desse jeito? E outra, se estiver jogando isso aqui, né? Tem vários estudos assim que é mais representativo nas apes, mas está vindo alguns estudos que estão mostrando que para as abelhas nativas, elas são muito mais sensíveis. Atualmente, eu estou como tutor num curso do IF Mulheres lá em Poços. E eu estou passando assim, informações sobre meliponicultura e os riscos. E semana passada, infelizmente, a gente viu que tem 3 caixas da mandaçaia que está contaminada. A gente não sabe o que aconteceu, mas pelo jeito que elas estão voando desorientadas e morrendo, elas devem ter visitado algum campo próximo lá ao IF de Poços, que elas foram contaminadas e 3 caixas praticamente estavam se perdendo. Agora, essa semana eu não conversei com a professora ainda para saber como está a situação atual, mas ela estava coletando alguns insetos para mandar aqui para a Unifal, o professor Bartur, que não sei se alguém conhece, ele trabalha com essa questão para ver se elas foram contaminadas ou não por agrotóxico. Mas pelos sintomas apresentados, parece que sim. E aqui, gente, eu vou falar, né, um pouco do meu trabalho, né, da dissertação do mestrado, que essa aqui foi uma meta-análise que eu fiz. O que é uma meta-análise? É uma revisão bibliográfica, e dependendo do objetivo, né, você pode pegar trabalhos de uma região inteira, de um país inteiro, mas eu peguei trabalhos do mundo inteiro, que retratavam sobre a polinização estar próxima a matas ciliares, matas nativas, enfim, está próximo a algum fragmento florestal. Eu li mais de 1093 resumos, foi muito trabalhada, Tatiana lembra, né, eu estou um pouco careca, mas foi muito trabalhoso, li mais de 1000 resumos, aí por fim fui fazendo as filtragens, aí nem lembro quantos artigos que eu cheguei a ler, para depois chegar em 160 casos. Então, né, após, né, ler, pude ver que todos, né, os autores aqui, há outros, né, mas de forma mais atual, né, eu usei esses, afirmam que a maioria dos cultivos, né, quando estão, né, próximos assim, de um remanescente, eles são beneficiados por polinizadores. Aqui, né, esse foi o meu delineamento amostral, né, ou seja, eu estava deduzindo que, para mim, eu ia buscar a resposta assim, que conforme o cultivo agrícola é próximo a matas, né, algum fragmento florestal, vai favorecer o quê? A nidificação desses polinizadores. Favorecendo a nidificação desses polinizadores, aqui também tem o quê? Recursos, porque não é o ano inteiro que vai ter florada aqui, vai ter flor. Então, com isso, esses insetos, né, animais, eles conseguem o quê? Ter alimento dentro do fragmento, enquanto não tem flor. E quando tem flor, eles visitam em maior número, porque está próximo, né? Porque tem alguns animais que a gente tem que entender sempre a morfologia, tanto da planta quanto do animal, antes de começar um estudo, que eles têm uma capacidade de voo limitada. Então, com isso, a proximidade favorece eles conseguir forragear o campo florido. E aqui foi, né, só uma reta assim que eu deduzi, que o quê? Que quanto mais... que quanto mais próximo da mata, as minhas variáveis respostas seriam maiores. Ou seja, quanto menor a distância do fragmento florestal, maior seria o quê? A diversidade de polinizador, taxa de visitação, riqueza de polinizadores, abundância, e que a produção agrícola seria maior também. Essa foi, né, o que eu esperava encontrar. Aqui, né, os dados assim, né, mais importantes que eu tirei do trabalho, e só como exemplo, assim, eu vou explicar aqui para vocês o que significa esse intervalo de confiança de upper e upper. Desculpa, upper e lower. Significa o quê? Se cruzar, quanto mais perto de -1, né, esse resultado aqui, ó, quanto mais perto de -1, mais significativo é. Ou seja, -1 quer dizer que é totalmente, óbvio. Aí tem uma escala de grandeza, né? Pouco importante, importante e muito importante. Então, acima de 0,50, quer dizer que é muito significativo. Como assim muito significativo? Se está muito longe da mata, isso vai diminuir muito a frequência, por exemplo, aqui que eu até marquei, né? Esse de diversidade de polinizadores. Esse resultado aqui prediz que quanto mais longe da mata, menor vai ser a diversidade de polinizadores. E eu destaquei esse aqui em verde,
porque ele não cruzou o 1. Isso aqui é estatística, gente. Depois, se alguém tiver interesse, eu tenho na dissertação, a gente pode conversar melhor. Mas esse resultado aqui, ele é significativo, por isso que eu marquei ele em verde, e ele é muito alto. Ou seja, quanto mais longe da mata, menor vai ser a minha riqueza de polinizadores. Ou seja, menor vai ser o número de espécies de polinizadores. Com isso, se a riqueza está alta, aumenta o quê? A diversidade, aumenta a abundância, a visitação e tende também a aumentar a produção agrícola. Certo? E aqui, né, dos resultados da meta-análise, né, dos casos, tudo, olha lá para vocês verem. Isso aqui são trabalhos do mundo inteiro, de vários cultivos. As abelhas representaram 77,7% dos visitantes florais nos campos agrícolas, nas proximidades, né, do fragmento florestal. Então isso bate com o que muitos autores dizem, que as abelhas são os principais e representam mais de 70%. Aí teve outros grupos, né? Desculpa. Teve outros grupos, né, insetos, eles não especificaram quais insetos que eram, besouros, borboletas e vespas e morcegos. Esses foram, né, os 5 grupos funcionais de polinizadores e destacar, né, que as abelhas, de fato, né, bateu com o que todos dizem, são os principais polinizadores. E aqui a conclusão, né, que o cultivo agrícola próximo aos remanescentes florestais, ele possui maior riqueza de polinizadores, né, que com isso ele vai atrair, né, um número maior de espécies. Isso aqui é uma área, inclusive, que eu fui mesmo, né, ali em Poço Fundo, né, de café orgânico. E aqui, né, um resultado que eu trouxe também, que ele é muito assim, interessante, porque o produto final da polinização é o fruto, é a semente. Ou seja, o que eu, agricultor, estou ganhando com isso? E dessa meta-análise que eu fiz, pouquíssimos trabalhos analisaram isso. Ou seja, como que eu vou falar para o produtor que é bom ter abelha, que é bom ter inseto, ter uma mata próximo, se eu não mostro para ele o resultado final que ele quer ver? Porque querendo ou não, ele precisa trabalhar, ele precisa sobreviver, ele precisa pagar as contas dele. Então como que eu vou fazer um trabalho e não vou mostrar isso para ele? Por isso, né, que esse foi o meu primeiro capítulo. Quando eu fui para campo, eu já tinha noção disso e falei, não, eu vou analisar o peso do fruto do café e o tamanho da semente. Né? É onde que já entra aqui o meu trabalho. Aqui são das áreas que eu fui, aqui em Machado, né, na fazenda Jacarandá. Aí tem algumas áreas que eu fui em Poço Fundo também. Né, a professora Leda, eu agradeço ela não está presente, mas ela que me apresentou, né, ao produtor de Machado e a Copifan, onde eu pude fazer contato, né, com os produtores. E assim a gente via muito assim nas nossas áreas, muitos insetos, tinha predação natural, inseto acasalando, várias aves, ninho de vespa, ou seja, predação biológica, ninhos de abelhas, e tinha uma produção boa. E assim, para quem conhece café, não é só simplesmente pegar e pensar, eu vou ter um cafezinho orgânico que vai ser bonitinho. Não, o manejo é muito importante. Então, às vezes, as pessoas relacionam que, mas se não tiver abelha e o manejo for bom, quer dizer que isso vai interferir. Bom, gente, a gente tem que fazer estudos. A gente tem muito campo e a gente tem muita informação para coletar, para passar para os produtores a respeito disso. Né? E aqui é o quê? No campo, a gente ia fazer o seguinte, eu ia avaliar a princípio o café convencional com orgânico. Bom, né, eu que sou uma área mais sustentável, eu já tinha essa ideia. Eu vou comparar orgânico com convencional? Já tem vários trabalhos que trazem isso. Então, eu sei que o orgânico vai ser melhor, vai ter alguma coisa melhor do que o convencional. Então, a gente conversamos, né, eu com a minha ex-orientadora Marina, e fizemos o quê? Decidi fazer um gradiente de sombreamento, ou seja, o café menos sol, quer dizer, mais pleno sol e o mais sombreado. Não sei se vocês sabem, o café tem origem na Etiópia, e ele é de subbosque, ou seja, ele veio de uma origem sombreada. E tem muitos estudos sendo realizados, aqui no Brasil, infelizmente são poucos, é mais na Colômbia, né, ali na Guatemala, Costa Rica, que vem mostrando o quanto o café está produzindo bem numa área planejada. É importante levar isso em consideração. Não é simplesmente chegar a uma floresta e plantar o café, não. Tem que ter um planejamento e está tendo ótimos resultados devido ao café estar numa área mais sombreada. Então, tem alguns estudos que trazem isso, que é importante ter esse controle de sombreamento, porque a planta tem seu período que ela precisa de luz. Então, você tem que estudar e saber qual que é o fotoperíodo da planta do café, tem a altitude, enfim, há várias coisas que entram aí.
Aqui, né, é o mapa assim, da área de estudo. Aqui já foi a área mesmo que eu fiz, né, foram 9 talhões, que foi cedido lá pelo Cássio, né, que é o produtor lá, né, de café lá. É um café sombreado. A gente, apesar de eu ter ido em Poço Fundo, como o mestrado meu estava encerrando em fevereiro e tem prazos, né, para cumprir, eu não pude coletar os grãos de café para fazer o produto final. Mas o que eu consegui fazer todo o processo foi dessa área e foi o que entrou na minha dissertação. E em breve eu espero que dê certo da gente poder publicar o artigo, mas eu tenho a dissertação, se alguém tiver interesse também, depois eu posso estar disponibilizando e conversando com mais detalhe. Aqui já são alguns resultados, né, dos talhões lá que a gente fez, do menos sombreado ao mais sombreado. Esse aqui, que é o da terra crua, ele teve 23% de porcentagem de sombra. Né? A gente fez alguns cálculos, né, como eu disse, são coisas que depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso explicar melhor. E esse talhão aqui, né, ele foi o talhão que teve maior abundância de abelhas, insetos. Assim, eu estou falando abelhas, porque abelhas foram os principais visitantes, e depois eu vou mostrar. Então, ou seja, um café, né, em sistema sombreado, uma porcentagem de 23%, ele tem um microclima que apresentou, pelo menos nesse resultado, que foi muito bom para a abundância de abelhas e demais insetos. Aqui, né, como eu disse, eu esperava o quê? Que as minhas variáveis respostas, né, iriam aumentar conforme o quê? A taxa de sombreamento. Aqui é a mesma coisa. Conforme aumenta mais próximo de 1, né, maior é a relação positiva e mais significativa. Então, ou seja, esse resultado, embora a gente teve poucas áreas, né, para mostrar, devido a tudo que, infelizmente, agora está pior, que é os cortes de verba, a gente não conseguia, né, deslocar tanto para ter mais áreas, mas então a gente mostrou, o que mostra isso aqui? Que conforme aumenta a taxa de sombreamento, há uma tendência de aumentar o quê? A riqueza de polinizadores. E aqui, né, é a mesma coisa, só que para a taxa de visitação. E até meio assim, a gente vê que tem uma certa lógica, né? Se está aumentando a riqueza de polinizadores, conforme aumenta o sombreamento, qual que é a tendência também da visitação? Se tem mais espécies visitando aquele local, ou seja, a tendência é que tenha uma taxa de visitação maior na florada do café também. Aqui, né, os grupos funcionais que a gente viu visitando flores de café, aqui foi muito alto, né, o número de abelhas, né, 89,69%, depois teve as vespas, besouros, percevejos, moscas e borboletas. Aí, como aqui não entrou no resultado, mas em Poço Fundo, perto de uma área, de um corredor ecológico que tem, a gente viu o beija-flor visitando a flor do café. Aí, como né, não é desse resultado, não entra, mas só a título de curiosidade para vocês. E aqui, para mim, esse é um dos resultados mais importantes do meu trabalho, que, assim, normalmente, esses autores e demais autores trazem que a Apis mellifera é o principal visitante floral do café. E, no caso, como eu disse, são várias variáveis, precisa de mais estudo para a gente compreender melhor. Mas, no meu caso, tive 3 espécies nativas que estavam visitando mais a flor do café. Ou seja, aquela área, né, para quem a Carla conhece, né, tem a Cássia, que também é uma das proprietárias lá, né, que está aqui. Então, assim, é uma área muito, assim, arborizada, ou seja, além do café ser orgânico, o entorno da propriedade é muito conservado. Ou seja, isso está favorecendo quem? As abelhas nativas. Olha que interessante, nas outras áreas que a gente foi de café orgânico, apesar de ser orgânico, a gente viu as apes sobressaindo. Por quê? Eram áreas de café orgânico que faziam uma divisa assim, de um carreador para o outro com café convencional. Talvez isso seja um fator que diminuiu a abundância de abelhas nativas. E outra coisa também, não eram cafés sombreados, eram café a pleno sol. Então, como né, a gente não conseguiu avaliar todos esses parâmetros, porque mestrado é só 2 anos, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse resultado. Que as abelhas nativas estão em peso naquela propriedade de café orgânico sombreado. Aqui, né, uns dados que eu apresentei sobre a questão do sucesso reprodutivo. Aqui são os tratamentos que foram realizados. Esse autopolinização espontânea significa o quê? Como eu disse, tem algumas plantas que fazem a autopolinização. A autopolinização
é quando a flor se poliniza ela mesma. Então, alguns estudos, né, que eu li, eu não achei nada mais recente, trazem que o café, até em 99%, 98%, ele se poliniza no botão floral. Das áreas que eu fui, de todas, nenhuma área o café se polinizou dentro do botão floral. Tanto é que a gente pode ver que, a gente, só explicando, todos esses tratamentos, a gente pegou o botão floral, colocou um saquinho, né, voal, para evitar qualquer tipo de inseto, transferência, para garantir que era o tratamento nosso que estava acontecendo. Então, a gente colocou o saquinho nesse tratamento aqui e deixou até coletar os frutos. A autopolinização espontânea, ele apresentou o quê? A menor taxa de frutificação. Ou seja, de cada 10 flores, menos de 5 viraram frutos. O que aconteceu com elas? Elas abortaram. Esse aqui, né, para pegar os resultados mais importantes, é a polinização cruzada manual. Ou seja, nós simulamos que nós éramos as abelhas, como se a gente estivesse fazendo o papel delas. Então, nesse tratamento aqui, quando as flores abriram, a gente coletou grão de pólen a uma distância mínima de 50 metros e transportamos para o estigma de outra flor. Aí, nesse tratamento, a gente simulando as abelhas, 69,27% de taxa de frutificação. Ou seja, a cada 10 flores, quase 7 viraram frutos viáveis. Então, é muito importante, e isso também mostra, né, que nem esses autores dizem aqui, que quando tem presença de insetos, abelhas, no café, a tendência é que a taxa de frutificação e a taxa de aborto seja maior para essa, e ao contrário, né, que esse aqui apresente a menor taxa de aborto. Desculpa, a maior taxa de aborto. E aqui, né, como eu disse, que eu quis e avaliei, né, a questão do produto final da polinização, que é o quê? É o peso dos frutos. Eu comparei, né, entre a polinização natural e a polinização cruzada manual, que é como se fosse as abelhas. Então, quando, né, a gente faz isso aqui, isso aqui significa que quando teve a polinização cruzada manual, né, conforme o ambiente, agora é falando do ambiente, né, que é a taxa de sombreamento. Então, ou seja, o ambiente tende a favorecer, né, ou seja, o sombreamento tende a favorecer as abelhas, né, os insetos, e isso que tende a aumentar o peso do fruto. Então, ou seja, se tem polinizador e está num ambiente com um clima mais agradável, isso tende também a aumentar o tamanho do fruto. E aqui, né, para falar do tamanho das sementes, esses azinhos aqui que vocês estão vendo, quer dizer que não foram significativos. Aqui são os talhões, né, daqueles 9 talhões. Esse talhão aqui, ele apresentou a menor média de tamanho. E essa relação aqui eu fiz com a taxa de visitação. Esse talhão aqui, ele foi um dos mais visitados e ele é o segundo mais sombreado. E ele apresentou a maior média de tamanho de semente. Ou seja, a gente viu a relação que, se aumentou a taxa de visitação, a tendência é o quê? Que o tamanho da semente também melhorou, né, no café, de acordo com a porcentagem de sombreamento. E aqui, né, que eu concluí que o café orgânico sombreado, ele favorece, né, a conservação de espécies nativas, né, em específico as abelhas, e que isso pode melhorar a produção e que também vai beneficiar o cafeicultor. Não sei se todos sabem, quem trabalha com café aqui, mas o café ele é vendido pelo aspecto e pela bebida. Ou seja, se ele está dando grão maior, se ele está dando semente maior, o aspecto dele tende a ser melhor. E com isso, a qualidade da bebida melhora. Então, por isso que o produtor rural também sai ganhando, porque ele tem um valor econômico agregado. Precisa de muito mais estudo, tem muitas áreas que a gente ainda precisa visitar, tem muitos produtores aí que estão, né, querendo conhecimento, e a gente precisa entender um pouco melhor disso para a gente ter respostas, né? Porque para quem trabalha com café ou pode estar ouvindo algumas notícias, o preço está ruim, as floradas está tudo desregular. Por quê? Será que os métodos de cultivo nosso não precisam ser repensados? Será que a gente está excluindo as abelhas e está esquecendo de pensar nos polinizadores, a importância dos predadores naturais? Há várias variáveis que precisam ser compreendidas melhor ainda.
E aqui, só para, né, reflexão, como eu disse no início, até as meninas, né, disseram da frase do Einstein, mas vocês lembram como era a relação que eu falei, frisam essa relação